Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso DPEM 2020. Pessoal, nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital, mas lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e acompanhe a leitura da questão de hoje que diz assim: utilizando-se o Microsoft Power BI Desktop, instalação padrão em português, julgue como certo ou errado o item a seguir. Uma visualização é uma representação visual dos dados, como um gráfico, um mapa codificado por cores ou outros itens interessantes que você pode criar para representar seus dados visualmente, certo ou errado? Bem, pessoal, percebe que aqui, essa questão, ele pede o que significa uma visualização dentro do Power BI. Eu vou mostrar para vocês agora, bem passo a passo, e quero que vocês observem comigo aqui. Primeiro vou mostrar de forma um pouquinho mais abrangente a imagem, deixa eu só me posicionar aqui mais ao centro, aí fica mais fácil vocês enxergarem. E aí percebe o seguinte, uma coisa interessante, quando a gente acessa o Power BI, nós podemos perceber que aqui tem um painel chamado Visualizações. E esse painel chamado Visualizações mostra aqui os variados tipos de visualização que nós podemos fazer aqui dentro do Power BI. As visualizações para os dados. Vou ampliar inclusive a imagem para vocês enxergarem um pouquinho mais ampliado. Percebe quantos tipos de visualizações nós temos? As das mais variadas. Tem gráficos de barra, tem gráficos de coluna, aqui tem mais gráficos de barras e colunas, existem gráficos de linha, tem gráficos que nos permitem mostrar uma área de preenchimento. Aqui mais abaixo tem um muito interessante, que são os gráficos de dispersão. Tem os famosos gráficos de pizza, que aqui são chamados de gráfico circular. Temos também o gráfico em anel. Temos outro tipo de gráfico aqui, o tree map. É um gráfico de árvore, mas bem interessante também. E temos inclusive gráficos que nos permitem aplicar mapas. Inclusive eu vou mostrar isso na prática para vocês aqui. Percebe que nesse meu exemplo, deixa eu deixar a visualização mais abrangente, eu estou visualizando os dados no meu Power BI de várias maneiras. Eu tenho aqui um gráfico circular, um gráfico de pizza, tenho aqui um gráfico anel, tenho aqui uma visualização de valor direto mostrando a quantidade dos produtos vendidos, tenho aqui o tree map, que é o gráfico mapa de árvore, que me mostra aqui no caso os produtos que eu mais vendi. A impressora aparece numa área bem maior porque eu vendi mais impressora, depois teclado. Temos aqui um gráfico de colunas e temos também um gráfico de mapa. Vamos sair um pouquinho da tela aqui para não atrapalhar vocês. Aqui um gráfico de mapa mostrando onde eu mais vendi. Eu fiz mais vendas aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e Minas Gerais. Então ele está me mostrando os locais onde eu mais realizei vendas. E todas essas visualizações que vocês estão enxergando aí, elas podem ser alteradas a qualquer momento. O usuário pode alterar essas visualizações de acordo com a sua necessidade. Ele clica lá no gráfico correspondente, na visualização correspondente, e aí aqui nós temos as escolhas dos tipos de visualização que eu posso fazer. Então eu poderia alterar, por exemplo, uma visualização que fosse, vamos imaginar, um gráfico de barras. Perfeito, ele alterou automaticamente para gráfico de barras. Quero voltar a ser um gráfico circular, volta a ser um gráfico circular. Então a gente vai clicando nos elementos e podemos alterar a visualização desses elementos, e aí ele altera como é feita a visualização dos dados aqui dentro do relatório do Power BI. Então é muito interessante saber, a gente não só com o Power BI importa os dados de variadas fontes para representar eles através do que a gente chama de visualizações. E aí temos uma gama bem grande de visualizações que a gente pode escolher, como eu demonstrei algumas aí. Então vamos agora sim conseguir voltar lá para a questão para dar a resposta adequada. No momento que a questão disse o seguinte, utilizando-se o Microsoft Power BI, perfeito. Agora vamos avaliar o que interessa aqui. Uma visualização é uma representação visual dos dados, como um gráfico, um mapa codificado por cores e outros itens? Sim.
Porque uma visualização dentro do Power BI pode ser um gráfico, como ele mostrou ali, pode ser um gráfico de barras, de coluna, um gráfico circular, que é o gráfico de pizza, gráfico anel, o tree map, que é o mapa, a árvore em mapa, o mapa em árvore. Pode ser um mapa codificado por cores, pode ser inclusive um mapa real, geográfico, mostrando em quais locais, por exemplo, no meu caso lá eu realizei mais vendas. Então tá certíssimo, tudo que ele citou aqui, gráfico, mapa codificado por cores e outros itens interessantes que você possa criar para representar os seus dados visualmente. Tá perfeito. Nós temos variados tipos, sim, de visualizações dentro do Power BI que alteram a maneira como os dados são representados de forma visual, que é justamente o que significa, então, o termo visualização, uma representação visual dos dados, e a gente escolhe a melhor representação que desejamos. Então, certíssimo aqui essa questão. Valeu, pessoal, mais uma questão resolvida, mais um elemento importante conhecido aí do Power BI, né? E se gostaram do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal e não esquece de deixar comentários dizendo o que vocês estão achando dessa série de vídeos. Eu espero vocês na próxima aula, grande abraço a todos e bons estudos!